Meu nome é Madison Carter. Tenho 34 anos, sou advogada especializada em fraudes corporativas e a última pessoa que meus pais esperavam ver na festa de aniversário de gala do meu pai. Eu mal havia entrado no salão quando a voz da minha mãe cortou o som da orquestra. Como você ousa aparecer aqui escondida? Ela atravessou o salão em minha direção, levantou a mão cheia de joias e me deu um tapa na frente de quase 200 convidados. Meu rosto virou com um impacto, mas eu não soltei a pasta de couro que carregava comigo. Aquela pasta era o motivo pelo qual eu havia voltado depois de 11 anos. Meu pai veio até mim, mas não para me defender. Ele segurou meu braço e sussurrou: saia pela cozinha. Não envergonhe essa família novamente. Atrás dele estava minha irmã mais nova, usando o colar de diamantes que um dia pertenceu à nossa avó, sorrindo enquanto os seguranças se aproximavam. Eles acreditavam que eu tinha voltado implorando por perdão. Achavam que eu ainda era aquela jovem de 23 anos assustada que eles rejeitaram por se recusar a abandonar a própria filha antes mesmo de ela nascer. Eles não faziam ideia de que, há 6 meses, eu investigava a fundação beneficente responsável por organizar aquela gala. Eles não sabiam que os documentos dentro daquela pasta poderiam revelar doações desviadas, contratos falsificados e a mentira que havia construído a carreira da minha irmã. Mas, acima de tudo, eles não sabiam que o convidado sentado ao lado do palco já tinha analisado cada página daqueles documentos. Um dos seguranças estendeu a mão para me retirar dali. Antes que ele pudesse tocar em mim, uma cadeira deslizou pelo chão de mármore. O governador Thomas Reynolds se levantou, ajeitou o paletó e olhou diretamente para o meu pai. Você sabe quem ela é? Perguntou ele. O salão inteiro ficou em silêncio. A primeira a perder a expressão de confiança foi minha mãe. Meu pai olhou para a pasta em meus braços e, pela primeira vez naquela noite, eu vi algo diferente em seus olhos: medo. O desprezo havia desaparecido. Mas, antes de contar o que aconteceu depois daquela noite, quero saber de onde você está assistindo e como está o clima aí. Quero descobrir até onde essa história consegue chegar. 11 anos antes, meus pais trataram minha gravidez como uma crise de imagem que precisava ser eliminada. Meu pai, Richard Carter, estava expandindo a Carter Meridian Holdings para áreas de consultoria política e empreendimentos de luxo. Minha mãe, Laura, presidia várias instituições de caridade e havia construído sua reputação em torno da admiração de pessoas importantes, aquelas cujos nomes estampavam prédios de hospitais e grandes projetos. Uma filha solteira e grávida não combinava com a imagem perfeita que eles vendiam aos investidores e doadores. Eles nunca perguntaram se eu estava com medo ou se o pai da criança tinha desaparecido depois de descobrir a gravidez. Em vez disso, meu pai me chamou até seu escritório e colocou 3 coisas sobre a mesa: uma consulta marcada em uma clínica particular, um acordo de silêncio e uma passagem só de ida para a Europa. Minha mãe disse que eu poderia voltar quando o problema estivesse resolvido. Eu recusei. Antes do amanhecer, meu pai me retirou do fundo familiar. Minha irmã Jéssica assistiu a tudo da porta e, depois, contou aos nossos parentes que eu havia roubado dinheiro e fugido. Aquela mentira permitiu que meus pais explicassem meu desaparecimento sem precisar admitir a verdade: eles haviam abandonado a própria filha quando ela mais precisava deles. Eu dormi no quarto de lavanderia de uma amiga, trabalhei à noite em uma empresa de registros jurídicos e frequentava aulas em uma faculdade comunitária enquanto carregava Maia comigo. Com o tempo, consegui bolsas de estudo, entrei na faculdade de Direito e construí uma carreira investigando crimes financeiros escondidos atrás de aparências impecáveis e nomes respeitados. Minha família nunca tentou me procurar, mas usava minha ausência sempre que isso favorecia a imagem deles. Jéssica dizia em entrevistas que havia assumido o controle da fundação da família depois que sua irmã mais velha, supostamente estável, havia causado um escândalo. Minha mãe fazia discursos sobre proteger mulheres jovens em situação de vulnerabilidade, enquanto ignorava todas as cartas que enviei com fotos da neta dela. Meu pai permitia que jornais o retratassem como um pai devastado, alguém que havia perdido a filha mais velha por causa de supostos problemas pessoais. Nada daquilo era verdade. Durante anos, pensei em revelar toda a história, mas sobreviver e criar minha filha exigiam mais energia do que tentar me vingar. Tudo mudou 6 meses antes daquela gala. Uma denunciante entrou no meu escritório carregando uma caixa cheia de documentos financeiros da Fundação Renovação da Família Carter. O nome dela era Evelyn Brooks, antiga diretora financeira da instituição.
Ela revelou que milhões de dólares destinados a programas de moradia haviam sido desviados para empresas de consultoria ligadas a Jessica e a alguns associados do meu pai. Evelyn tentou alertar a direção sobre as irregularidades, mas 2 dias depois Jessica a acusou de roubo e conseguiu sua demissão. Ela acreditava que minha família pretendia eliminar os registros restantes durante o evento anual da fundação, que também celebraria o aniversário de 65 anos do meu pai. No começo, recusei assumir o caso por causa do conflito pessoal. Mas então Evelyn colocou um documento na minha frente. Era uma autorização com uma assinatura que parecia ser minha. Segundo aquele papel, eu teria aprovado uma transferência de 1,8 milhão de dólares de um fundo destinado a jovens carentes, exatamente na mesma época em que meus pais me expulsaram de casa, 11 anos antes. Naquele momento, percebi algo muito pior: eles não apenas tinham apagado minha existência. Eles haviam mantido meu nome vivo como uma ferramenta para levar a culpa por algo que eu nunca fiz. A assinatura falsa fazia parecer que eu havia desviado dinheiro da própria instituição de caridade antes de desaparecer. Era por isso que espalharam a história sobre meu suposto problema com vícios. Não era apenas vergonha ou rejeição. Eles estavam criando uma proteção para si mesmos. Se algum dia alguém investigasse o dinheiro desaparecido, a filha problemática seria apontada como culpada. Fiquei olhando para aquela assinatura até perceber um detalhe que quase ninguém notaria: a forma como a última letra do meu nome era curvada. Jéssica tinha esse hábito. Quando éramos adolescentes, ela costumava treinar assinaturas fingindo ser eu. De repente, todas as notícias falsas, todos os rumores e todas as cartas ignoradas começaram a fazer sentido. Tudo fazia parte do mesmo plano. Você já parou para pensar em quantas coisas uma família pode esconder atrás da frase: "Nós só queríamos o melhor para você"? Aceitei o caso de Evelyn, informei oficialmente minha ligação com a investigação e comecei a reconstruir cada momento daquela história. Eu sabia que, dessa vez, não estava apenas tentando limpar meu nome. Eu estava finalmente revelando uma verdade que minha família passou anos tentando enterrar. Eu nunca planejei invadir aquela gala fazendo acusações aos gritos. Meu objetivo era outro: deixar que meus próprios pais construíssem o cenário perfeito para a própria queda. O governador Thomas Reynolds não era um desconhecido que simplesmente viu minha humilhação e decidiu me defender. 3 anos antes, eu havia representado um funcionário estadual que descobriu um esquema de manipulação de licitações envolvendo um dos maiores financiadores políticos do governador. Meu trabalho ajudou a recuperar dinheiro público, revelou uma rede de empresas fraudulentas e contribuiu para a criação de uma força-tarefa independente de integridade financeira. Eu e Reynolds não éramos amigos próximos. Nunca tivemos jantares particulares ou trocamos mensagens em datas comemorativas. Mas ele conhecia minha reputação, sabia o quanto eu era cuidadosa com provas e confiava que eu jamais apresentaria uma acusação sem ter como sustentá-la. Quando Evelyn me entregou os documentos da fundação, eu não procurei a imprensa e nem ameacei minha família. Informei oficialmente meu vínculo com o caso, entreguei os arquivos verificados à força-tarefa e deixei que os especialistas seguissem o rastro do dinheiro. Eles analisaram cada transferência, passando por empresas de fachada, contratos de consultoria com valores inflados, notas fiscais falsas e compras de imóveis ligadas a Carter Meridian Holdings. O que descobriram era muito maior do que Evelyn imaginava. Os 1,8 milhão de dólares desviados usando uma assinatura falsificada em meu nome eram apenas o começo. Durante 9 anos, mais de 14 milhões de dólares foram retirados de programas de abrigo, bolsas de estudo, serviços para vítimas de violência doméstica e projetos de moradia emergencial. Jéssica autorizava grande parte das transferências. Meu pai assinava as aprovações finais. Minha mãe criava a aparência de sucesso usando fotos de prédios inacabados, móveis emprestados e cerimônias de inauguração cuidadosamente encenadas para convencer os doadores de que os projetos existiam. Quando organizações locais perguntavam sobre o destino do dinheiro, ela sempre tinha uma desculpa pronta: atrasos em licenças, falta de funcionários ou problemas burocráticos do governo. O governador havia aceitado o convite para a gala meses antes, quando a fundação planejava anunciar uma grande parceria estadual. Depois de analisar as primeiras descobertas da investigação, ele cancelou o acordo em particular, mas manteve seu nome na lista de convidados. A presença dele naquela noite tinha um propósito. Meus pais poderiam tentar me pintar como uma filha ressentida, instável ou invejosa.
Mas seria muito mais difícil ignorar um governador, investigadores estaduais, representantes dos doadores e documentos financeiros autenticados reunidos no mesmo salão. Quando ele se levantou e perguntou: "Você sabe quem ela é?", ele não estava simplesmente me salvando. Ele estava abrindo a porta que eu havia passado 6 meses preparando para aquele momento. Meu pai soltou meu braço imediatamente. "Governador, isso é apenas um problema familiar particular", disse ele, forçando um sorriso que parecia cada vez mais falso sob as luzes do salão. Reynolds caminhou até o centro da sala e respondeu: "Não, Richard." No momento em que sua fundação apresentou documentos financeiros falsificados ao Estado, isso deixou de ser uma questão particular. Os seguranças se afastaram de mim. Alguns convidados abaixaram suas taças, sem saber como reagir. Um dos doadores pegou o celular e começou a gravar tudo. O sorriso de Jéssica desapareceu, mas minha mãe foi a primeira a se recuperar. Durante toda a vida, ela havia sobrevivido a crises públicas fingindo que todos ao redor simplesmente haviam entendido a situação da maneira errada. "Governador, o senhor recebeu informações distorcidas", disse ela. Madison guarda ressentimento dessa família há anos. Ela sempre teve problemas de instabilidade. Eu abri a pasta de couro e retirei o documento com a assinatura falsificada. "É disso que você está falando quando menciona instabilidade?", perguntei. "Segundo a própria fundação de vocês, eu teria autorizado uma transferência de 1,8 milhão de dólares há 11 anos. Naquela época, eu tinha 23 anos, estava grávida, sem lugar para morar e não ocupava nenhum cargo dentro da organização." Meu pai olhou rapidamente para Jéssica. Foi apenas um segundo, mas todos no salão perceberam. Aquele olhar carregava medo, reconhecimento e uma silenciosa acusação. Jéssica deu um passo à frente e soltou uma risada forçada. "Qualquer pessoa poderia ter criado esse documento. Você é advogada. Sabe muito bem como é fácil manipular papéis." Eu já esperava aquela resposta. Atrás do palco havia uma grande tela preparada para exibir um vídeo comemorativo sobre as conquistas do meu pai. Mas, no momento certo, o técnico do evento substituiu as imagens de celebração por uma sequência de documentos financeiros digitalizados. A primeira página mostrava a transferência feita com a assinatura falsificada. A segunda revelava que o dinheiro havia sido enviado para uma empresa de consultoria criada por uma antiga colega de faculdade de Jéssica. A terceira mostrava que essa mesma empresa havia comprado o condomínio onde Jéssica morou durante 6 anos. As páginas seguintes revelavam pagamentos de viagens particulares, reformas luxuosas, serviços de consultoria política e até uma associação de iate registrada como se fosse parte de um projeto comunitário. Um silêncio desconfortável tomou conta do salão. Alguns convidados começaram a reconhecer nomes conhecidos nos documentos. Um dos doadores percebeu que um programa de moradia que ele havia financiado pessoalmente nunca tinha sido concluído. "Esse projeto nunca chegou a existir", disse ele, olhando incrédulo para a tela. Outra convidada abriu o comprovante da própria doação no celular e comparou com os registros exibidos. Ela percebeu que sua contribuição havia sido desviada apenas 2 dias depois de ser enviada. Minha mãe perdeu o controle e caminhou rapidamente em direção ao técnico. "Desligue isso agora." O governador levantou uma das mãos. "Ninguém toca nesse equipamento." Perto das portas do salão estavam 2 integrantes da Força-Tarefa Estadual, misturados entre os convidados. Eles não estavam ali para fazer prisões naquele momento. A função deles era ainda mais importante: preservar provas, observar cada reação e impedir que documentos ou dispositivos desaparecessem. Meu pai entendeu imediatamente. "Madison", disse-lhe em voz baixa, abandonando o tom autoritário que havia usado minutos antes. "Independentemente do que você acredita que aconteceu, podemos resolver isso em particular, como uma família." Eu olhei para o homem que havia apagado minha existência, permitido que meu nome fosse associado a crimes que eu não cometi e deixado o mundo acreditar que eu era uma pessoa descontrolada e desonesta. "Você teve 11 anos para falar comigo como pai", respondi. "Mas hoje você vai falar comigo como qualquer outro envolvido em uma investigação. Eu sou a representante legal da denunciante que vocês tentaram incriminar." Jéssica percebeu que estava perdendo o controle e tentou mudar a narrativa. "Conte para eles por que você realmente foi embora", ela gritou. "Diga a verdade." "Você engravidou?",
rejeitou todas as oportunidades que nossa família ofereceu e desapareceu porque não conseguiu lidar com as consequências. Ela esperava que minha gravidez fosse uma vergonha que pudesse ser usada contra mim. Durante anos, minha família tratou aquele momento como uma marca negativa que poderia ser exposta sempre que eu deixasse de ser conveniente para eles. Mas, na verdade, foi justamente aquilo que me deu a oportunidade que eu esperava. Eu nunca recusei ajuda, falei. O que eu recusei foi um procedimento que vocês queriam impor apenas para proteger o nome da família Carter. O salão ficou completamente silencioso. Era possível ouvir até o som constante dos equipamentos de refrigeração atrás do bar. A expressão da minha mãe mudou imediatamente. Isso é uma mentira absurda, ela respondeu. Nós estávamos tentando proteger o seu futuro. Eu retirei mais alguns documentos da pasta. O primeiro era a confirmação de uma consulta em uma clínica particular, assinada pela minha mãe. O segundo era um acordo de confidencialidade preparado pelo advogado do meu pai. O documento exigia que eu nunca comentasse sobre a gravidez, a consulta médica, minha retirada do fundo familiar ou qualquer movimentação financeira relacionada à Fundação Renovação da Família Carter. A última cláusula era ainda mais cruel, dizia que, caso eu quebrasse o acordo, eu e minha filha perderíamos para sempre qualquer possível direito sobre os bens da família. Vocês transformaram a vida da minha filha em uma moeda de troca pelo meu silêncio, eu disse. Quando eu me recusei, vocês me expulsaram antes mesmo do amanhecer e depois usaram meu nome em uma transferência fraudulenta. O antigo advogado da família, que estava presente no evento, leu o acordo em silêncio. Depois de alguns segundos, afastou-se lentamente do meu pai, como se finalmente entendesse a gravidade da situação. Jéssica tentou se defender. Eu não sabia nada sobre essa clínica ou sobre essa autorização falsa. Então eu mostrei outro documento, um e-mail recuperado de um servidor antigo da fundação. Na mensagem, Jéssica dizia ao meu pai que seria fácil colocar a culpa dos valores desaparecidos em mim, porque eu já estaria saindo da família em desgraça. Ela sugeria espalhar entre os parentes que eu tinha desenvolvido um problema com vícios, pois investidores e investigadores teriam menos chances de questionar irregularidades financeiras cometidas por alguém que fosse vista como estável. Outro e-mail revelava a Jéssica perguntando se ainda existiam documentos antigos da fundação com a minha assinatura, como formulários de voluntariado que poderiam ser usados para criar uma falsa aparência de envolvimento. Jéssica virou lentamente para os nossos pais. Vocês disseram que esses e-mails tinham sido apagados. A frase escapou antes que ela percebesse o que havia acabado de revelar. Um murmúrio percorreu o salão. Meu pai fechou os olhos por alguns segundos. Minha mãe segurou a borda de uma mesa tentando manter a postura, mas dessa vez não houve desmaio, crise repentina ou qualquer outra situação conveniente para desviar a atenção das provas. Ela permaneceu ali, em silêncio, enquanto a imagem perfeita que havia construído durante décadas começava a desaparecer diante das mesmas pessoas cuja aprovação ela sempre buscou. Continuei a apresentação. Na tela começaram a aparecer fotografias que revelavam a verdadeira situação do suposto abrigo feminino da fundação. O local que era apresentado aos doadores como um espaço acolhedor era, na realidade, um galpão vazio pertencente a uma empresa ligada à família Carter. Nos materiais de divulgação, o prédio havia sido manipulado digitalmente para parecer um grande centro de apoio, com jardins bem cuidados, quartos mobiliados, salas de terapia e uma área infantil. Mas a realidade era completamente diferente, as janelas estavam bloqueadas e o fornecimento de água havia sido interrompido há 3 anos. Os relatórios financeiros indicavam que a instituição havia comprado camas, sistemas de segurança, equipamentos médicos e serviços de assistência psicológica. Porém, aquele dinheiro tinha outro destino. Ele financiou o próprio salão onde estávamos naquela noite, o casamento de luxo de Jéssica em outro país, o cruzeiro de aniversário dos meus pais e até despesas de lobby relacionadas aos projetos imobiliários do meu pai. Então coloquei a última prova. Uma gravação de áudio feita por Evelyn depois que minha mãe ordenou que ela alterasse um relatório destinado aos doadores. A voz dela ecoou pelo salão. As pessoas não doam dinheiro por causa de detalhes contábeis. Elas doam pela história que contamos. Ajuste os números e pare de agir como se alguém realmente quisesse saber a verdade. Alguns membros do conselho da fundação começaram a caminhar em direção às saídas, mas os investigadores pediram educadamente que permanecessem disponíveis para prestar esclarecimentos.
Uma mulher que havia trabalhado ao lado da minha mãe por 12 anos tirou o broche da fundação que usava na roupa e colocou sobre uma mesa sem dizer uma única palavra. Minha mãe me encarou com o mesmo olhar frio que tinha usado no escritório do meu pai 11 anos antes. Você realmente vai destruir seu pai no aniversário dele? Perguntou. Vai humilhar sua própria mãe diante dos nossos amigos? E naquele momento ficou claro qual era a regra mais importante daquela família. O erro deles era tratado como um assunto privado. Minha tentativa de revelar a verdade era vista como uma traição pública. A manipulação deles era chamada de proteção. A minha coragem era chamada de vingança. Vocês escolheram esse lugar, respondi. Foram vocês que convidaram os doadores cujo dinheiro foi desviado. Foram vocês que chamaram os jornalistas que elogiaram a falsa generosidade da família. Foram vocês que convidaram o governador porque queriam usar a presença dele como aprovação. Vocês até construíram um palco para essa noite. Eu apenas decidi usá-lo. Meu pai tentou se defender dizendo que apenas havia aprovado resumos preparados por funcionários e que nunca analisava cada transferência individualmente. Então mostrei cópias digitalizadas de anotações escritas à mão por ele ao lado de 3 movimentações financeiras específicas. Em uma delas, ele havia escrito: usar autorização MC caso alguém questione. Em outra, havia instruído Jéssica a dividir um pagamento maior em valores menores para evitar que o sistema gerasse um alerta automático de auditoria. A terceira orientação mandava a equipe alterar datas de documentos para coincidir com o período em que fui expulsa da família. Ele não havia simplesmente ignorado a fraude. Ele havia ajudado a construí-la. Durante anos, acreditei que meu pai tinha me rejeitado porque achava que eu havia manchado a imagem dele. Mas a verdade era muito mais fria. Meu desaparecimento não foi apenas uma vergonha que ele queria esconder. Foi uma oportunidade. Ele ganhou uma assinatura que poderia usar, uma história falsa para contar ao mundo e uma filha que todos acreditavam que jamais voltaria para revelar a verdade. Eu olhei para ele e fiz a pergunta que havia me acompanhado durante todas aquelas noites estudando depois do trabalho, cada conta atrasada, cada febre que Maia enfrentou enquanto eu ficava ao lado da cama dela, e cada momento em que me perguntei se, de alguma forma, eu merecia o ódio daquela família. Quando você olhou para sua filha grávida, você viu uma criança que precisava de você? Ou viu a pessoa perfeita para carregar toda a culpa? Meu pai abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele olhou primeiro para minha mãe, depois para Jéssica, procurando alguém disposto a responder por ele. Mas ninguém se manifestou. Naquele instante, o silêncio dele foi a primeira coisa realmente sincera que ele havia me oferecido. Minha mãe finalmente desistiu de fingir que nada havia acontecido e decidiu apelar para a lealdade dos convidados. Richard construiu tudo isso, disse ela em voz alta, garantindo que todos no salão escutassem. Mesmo que alguns erros financeiros tenham acontecido, essa família criou empregos, ajudou hospitais, apoiou escolas e beneficiou milhares de pessoas. Você não pode destruir um legado inteiro por causa de algumas transferências questionáveis. Antes que eu pudesse responder, Evelyn saiu do meio dos convidados. Meus pais não sabiam que ela estaria presente. Ela usava um vestido azul marinho simples e carregava consigo o dispositivo original de backup que Jéssica havia mandado destruir. Não foram apenas algumas transferências, disse Evelyn. E quando me recusei a alterar os relatórios, Jéssica ameaçou acusar meu filho de invadir os sistemas da fundação. Jéssica deu um passo em direção a ela, mas um investigador da força-tarefa rapidamente se colocou entre as duas. Evelyn explicou que havia guardado registros de pagamentos, mensagens internas, comunicações com doadores e gravações de reuniões da diretoria depois de perceber que a fundação estava preparando uma estratégia para culpar funcionários de níveis mais baixos. Ela revelou como colaboradores eram pressionados a criar notas fiscais falsas, como empresas recebiam pagamentos por construções que nunca chegaram a iniciar e como funcionários que questionavam os números eram forçados a pedir demissão. Uma contadora havia sido ameaçada de perder o plano de saúde enquanto fazia tratamento contra câncer. Outra funcionária ouviu que a fundação denunciaria o irmão dela às autoridades de imigração caso colaborasse com os auditores. Meu pai tentou atacar a credibilidade de Evelyn. Ela roubou informações confidenciais e violou contratos de trabalho, afirmou. O governador Reynolds respondeu com tranquilidade. As provas apresentadas por uma denunciante estão sendo analisadas dentro dos procedimentos previstos pela lei estadual. Vocês terão a oportunidade de apresentar seus argumentos pelos meios legais adequados.
A expressão "a meios legais adequados" pareceu assustar meu pai mais do que qualquer acusação feita naquela noite. Ele conseguia controlar jantares particulares, jornais, conselhos de instituições, parentes, funcionários e círculos sociais. Mas ele não conseguia controlar arquivos autenticados, servidores apreendidos por ordem judicial ou uma cadeia de provas registrada oficialmente. No fundo do salão, os jornalistas começaram a digitar rapidamente. Alguns convidados já recebiam notificações de notícias em seus celulares antes mesmo que a discussão terminasse. A história finalmente estava escapando das paredes que meus pais haviam usado durante anos para esconder todos os problemas. Jéssica me puxou alguns passos para longe e falou em voz baixa. Você está destruindo até a herança da Maia. Você realmente pensou no que está tirando da sua própria filha? Por um breve instante, quase admirei a rapidez com que Jéssica voltou ao velho jogo de manipulação. O futuro da minha filha nunca será construído com dinheiro roubado de famílias sem moradia, respondi. E, diferente de você, ela sabe quem é sem precisar de uma conta bancária da família para definir seu valor. A expressão de Jéssica mudou. O ressentimento que ela guardava há anos finalmente veio à tona. Ela disse que merecia aquele dinheiro porque havia permanecido ao lado dos nossos pais, seguido todas as regras deles, participado de cada jantar com doadores, aparecido ao lado de políticos e resolvido cada crise enquanto eu tinha ido embora. Segundo ela, eu havia escapado daquela família, enquanto ela ficou presa dentro da máquina que nossos pais construíram. Mas, tomada pela raiva, Jéssica acabou revelando algo que os investigadores ainda não tinham conseguido comprovar completamente. A primeira fraude tinha começado por iniciativa dela. Durante a pós-graduação, Jéssica acumulou dívidas relacionadas a apostas e convenceu meu pai a retirar temporariamente dinheiro de um fundo destinado a bolsas de estudo. Quando os auditores começaram a pedir documentos que justificassem a movimentação, ela sugeriu usar minha assinatura porque eu já não tinha qualquer ligação com a fundação e não teria recursos para contestar. Depois disso, a estratégia virou um padrão. O que começou como um único desvio se transformou em um sistema usado para financiar a imagem perfeita que eles vendiam ao mundo. Eu dei tudo por essa família, Jéssica disse, com lágrimas de raiva nos olhos. Você foi embora e mesmo assim conseguiu vencer. Eu fiquei. Eu aguentei tudo. E no final, eles colocaram toda a culpa das mentiras em mim. Por alguns segundos, eu enxerguei a irmã mais nova escondida atrás daquele colar de diamantes. A garota que também havia sido moldada pelas expectativas dos nossos pais. Mas compreender a dor dela não apagava as escolhas que ela fez. Ela viu quando me expulsaram de casa. Ela ajudou a espalhar a mentira sobre meu suposto vício. Ela usou minha gravidez como uma forma de me pintar como alguém estável. E ela autorizou o uso de dinheiro que deveria ajudar mães e crianças que não tinham sequer um lugar seguro para dormir. Ser controlada explica como você acabou se tornando cruel, eu disse. Mas isso não transforma a sua crueldade em algo que eu sou obrigada a perdoar. De repente, Jéssica tentou pegar a pasta das minhas mãos. Eu afastei o documento antes que ela conseguisse tocar. O movimento foi registrado pelas câmeras. Os investigadores também viram tudo. Meu pai percebeu que um jornalista estava gravando e imediatamente ordenou que a segurança recolhesse os celulares e retirasse os repórteres do salão. Mas, pela primeira vez naquela noite, alguém recusou obedecê-lo. O protocolo do governador determina que nenhuma testemunha ou evidência seja interferida, respondeu o chefe da segurança. Foi naquele momento que meu pai realmente perdeu o controle da própria gala. Os doadores começaram a exigir cópias dos relatórios financeiros auditados. Um administrador de hospital anunciou que sua instituição estava suspendendo a parceria com a fundação. O presidente do conselho da Carter Meridian pediu que meu pai entregasse temporariamente o acesso às contas da empresa enquanto uma revisão emergencial fosse realizada. 2 investidores saíram para o corredor e imediatamente começaram a ligar para seus advogados. A amiga mais próxima da minha mãe retirou o broche da fundação que usava na roupa e colocou ao lado de uma taça de champanhe intocada. Nenhuma dessas consequências veio acompanhada de música dramática, desmaios ou uma cena exagerada. O império deles não desmoronou de uma vez. Ele começou a ruir peça por peça, diante das mesmas pessoas que um dia ajudaram a construí-lo. O que aconteceu naquela noite não destruiu tudo de uma vez. Foi mais silencioso do que isso. Um relacionamento após o outro começou a desaparecer.
Minha mãe olhou ao redor do salão, esperando que alguém viesse em sua defesa. Mas as pessoas que antes riam de suas piadas agora evitavam encarar seus olhos. Os doadores que ela costumava chamar de a família começaram a se afastar. Os políticos que apareciam ao lado dela nas fotos dos eventos beneficentes discretamente pediram aos assessores que cancelassem futuras participações. Ela se aproximou de mim e falou em voz baixa. O que eu preciso fazer para você parar? Eu respondi sem hesitar. Nada. Isso deixou de estar sob meu controle no momento em que vocês decidiram roubar dinheiro que pertencia ao público. Então ela tentou negociar. Ofereceu dinheiro, meu retorno ao fundo familiar, um pedido público de desculpas e até uma posição no conselho da fundação. Mas quando percebeu que nada daquilo funcionava, ela ofereceu aquilo que acreditava ser o meu maior desejo, finalmente reconhecer Maia. Ela prometeu apresentar minha filha ao mundo como sua neta, criar um fundo universitário para ela e incluí-la nos próximos eventos da família. 11 anos antes, eu teria dado qualquer coisa para ouvir minha mãe dizer que Maia fazia parte da família. Naquela noite, porém, aquilo parecia apenas mais uma tentativa desesperada de comprar meu silêncio. Você não pode reconhecer minha filha como uma moeda de troca, eu disse. Ela já tinha valor antes de hoje. Ela era importante quando vocês ignoraram o anúncio do nascimento dela. Ela era importante quando devolveram todas as fotos que enviei. Ela era importante muito antes de vocês precisarem de mim para salvar a reputação de vocês. O rosto da minha mãe ficou rígido. Então é isso? Você realmente quer destruir a nossa família? Eu balancei a cabeça. Não. Eu quero que vocês parem de usar a palavra família como uma proteção contra as consequências das próprias escolhas. Atrás dela, a tela continuava exibindo os nomes dos programas de moradia que nunca receberam os recursos prometidos. Pela primeira vez naquela noite, minha mãe se virou e olhou para aquela lista. Eu não sabia se ela sentia culpa, medo ou apenas a dor de perder o controle da situação. Mas, finalmente, ela enxergou as pessoas que tiveram suas vidas afetadas para sustentar a imagem perfeita que ela construiu. Então meu pai fez uma última tentativa de mudar a narrativa. Ele subiu ao palco, pegou o microfone e anunciou que havia descoberto recentemente irregularidades financeiras causadas por Jéssica. Disse que tinha convidado o governador justamente para ajudar a revelar o problema e tentou fazer parecer que minha chegada fazia parte de uma intervenção familiar planejada. Jéssica ficou olhando para ele, sem acreditar no que estava ouvindo. Minha mãe sussurrou o nome dele, tentando fazê-lo parar. Mas ele continuou. Como pai, eu falhei em perceber que uma das minhas filhas estava enfrentando dificuldades, disse-lhe aos convidados. Eu assumo a responsabilidade por ter confiado demais nas pessoas erradas. Era um discurso cuidadosamente preparado. Uma forma elegante de sacrificar Jéssica para proteger a própria imagem. Era exatamente o mesmo método que ele havia usado comigo 11 anos antes. Naquela época, ele me transformou na culpada conveniente. Dessa vez, Jéssica percebeu que ela também havia se tornado descartável. E, pela primeira vez, ela decidiu que não ficaria em silêncio. Jéssica subiu ao palco e, diante de todos, afirmou que cada transferência precisava da aprovação do meu pai. Ela contou sobre reuniões em que ele decidia quais projetos teriam financiamento reduzido e revelou que minha mãe também participou da criação de imagens falsas usadas nas apresentações para convencer os doadores. Aquela família que durante anos aparecia em revistas como exemplo de união e sucesso começou a se destruir diante de todos. Meus pais passaram a acusar um ao outro em público. O casamento que eles vendiam como uma parceria perfeita se transformou em uma disputa para descobrir quem havia autorizado cada mentira. Eu não o interrompi. Muitas pessoas imaginam vingança como um discurso perfeito, uma frase final que deixa o outro sem resposta. Mas a minha foi diferente. Eu apenas deixei espaço suficiente para que eles mesmos revelassem a verdade um sobre o outro. Quando meu pai tentou dizer que a falsificação da autorização tinha sido responsabilidade exclusiva de Jéssica, o técnico colocou uma gravação recuperada do backup de Evelyn. A voz dele ecoou pelo salão. Madison foi embora. Usem o nome dela. Se isso algum dia vier à tona, as pessoas vão acreditar que foi ela quem pegou o dinheiro. Logo depois, a voz da minha mãe apareceu. Garanta que as datas coincidam com a semana em que ela saiu. Vai parecer culpa dela.
Meu pai ficou em silêncio. Jéssica baixou o microfone lentamente. Não existia explicação capaz de apagar as próprias palavras deles. Então o governador Reynolds fez um anúncio. O Estado suspendeu todos os repasses e contratos pendentes relacionados à Fundação Carter. A Divisão de Crimes Financeiros do Ministério Público Estadual já havia conseguido autorizações para acessar os servidores da Fundação e contas empresariais relacionadas. Ele teve cuidado para não declarar ninguém culpado naquele momento, mas as consequências começaram imediatamente. O Conselho da Carter Meridian afastou meu pai temporariamente das funções administrativas. 3 grandes patrocinadores cancelaram sua participação na próxima campanha da Fundação. A universidade que planejava inaugurar um centro de liderança com o nome da minha mãe divulgou uma nota suspendendo a homenagem. A empresa de consultoria de Jéssica perdeu, antes mesmo da meia-noite, um dos seus maiores contratos públicos, porque a proposta apresentada dependia de dados falsificados sobre o impacto dos projetos sociais. A queda deles não aconteceu por causa das minhas acusações. Ela aconteceu por causa de contratos, regras internas, provas documentadas e decisões tomadas por pessoas que já não viam o sobrenome Carter como uma vantagem. Minha mãe se virou para mim com lágrimas nos olhos. Esse era o seu plano desde o começo? Perguntou. Tirar tudo de nós? Eu balancei a cabeça. Meu plano era limpar meu nome e proteger as pessoas que vocês continuavam prejudicando. Perder tudo é uma consequência das escolhas de vocês. Nunca foi o objetivo das minhas escolhas. Ela então fez uma pergunta que parecia uma tentativa de me ferir. Você algum dia nos amou? Era uma pergunta cruel porque tratava a responsabilidade como se fosse prova de ódio. Eu amei vocês por muito tempo, mesmo quando esse amor começou a me machucar, respondi. Esse sempre foi o problema. Meu pai tentou me atingir de outra forma. Você vai se arrepender de ter me humilhado depois que eu morrer. Eu olhei para ele e lembrei. Você deixou minha filha crescer acreditando que os próprios avós não queriam fazer parte da vida dela. Vocês estavam dispostos a deixar nós duas carregarmos essa vergonha pelo resto da vida apenas para continuar fazendo seus discursos de aniversário e mantendo sua imagem. Você se arrepende disso? Ele olhou para trás, para os convidados e doadores que abandonavam o salão. Mesmo naquele momento, ele parecia sentir mais a perda daquela plateia do que a dor da filha que estava diante dele. Jéssica se aproximou novamente. Dessa vez, ela não tinha mais o mesmo ar de superioridade. Ela ofereceu testemunhar contra nossos pais se eu ajudasse a evitar que ela fosse processada. Eu respondi que essa decisão não pertencia a mim. Caberia ao advogado dela e às autoridades responsáveis pelo caso. Ela me acusou de tentar parecer moralmente superior. Não, eu disse. Eu apenas me recuso a ser a pessoa que decide secretamente qual membro da família deve carregar os crimes de todos os outros. Você protegeria alguém que ajudou a destruir seu nome? Ou proteger essa pessoa apenas ensinaria que o laço familiar pode apagar qualquer traição? Essa era a pergunta que ficou comigo enquanto os investigadores conduziam meus pais e Jéssica para salas separadas, onde seriam ouvidos individualmente. Aquela gala terminou sem bolo, sem aplausos e sem o abraço familiar que todos esperavam ver sob os grandes lustres. Terminou apenas com a verdade finalmente ocupando o espaço onde as aparências costumavam reinar. Na manhã seguinte, as fotos da minha mãe me dando um tapa apareceram ao lado das notícias sobre a suspensão da fundação. O vídeo do governador Reynolds perguntando, "Você sabe quem ela é?" se espalhou rapidamente. Mas a frase que realmente mudou tudo veio depois, quando ele revelou que eu era a advogada da denunciante cujas provas haviam iniciado aquela investigação. Durante 11 anos, quando alguém pesquisava meu nome, encontrava histórias falsas ligando minha imagem a supostos problemas com vícios e acusações de roubo. Em poucos dias, jornais começaram a corrigir as informações antigas. Antigos funcionários da fundação apareceram com novos documentos. Organizações locais confirmaram que vários projetos divulgados pela instituição nunca receberam os recursos prometidos. 3 meses depois daquela noite, meu pai e Jéssica foram formalmente acusados por crimes envolvendo fraude, conspiração, falsificação de documentos e tentativa de impedir a investigação. Minha mãe enfrentou acusações separadas relacionadas à manipulação de informações para doadores e destruição de provas. Os processos judiciais levaram tempo, e eu nunca tratei uma acusação formal como se fosse uma condenação definitiva.
Mas a estrutura social que eles protegeram durante décadas desmoronou quase imediatamente. A Carter Meridian afastou meu pai da presidência depois que uma auditoria independente encontrou movimentações financeiras não autorizadas. A fundação da família foi encerrada sob supervisão judicial, e os recursos restantes foram direcionados para programas de moradia que eles haviam usado apenas como propaganda. Os conselhos de instituições beneficentes dos quais minha mãe fazia parte pediram que ela deixasse suas posições. Jéssica vendeu o condomínio onde morava para ajudar a pagar custos jurídicos e acordos de restituição relacionados às ações civis. A mansão onde meu pai realizava eventos luxuosos foi colocada à venda depois que credores bloquearam algumas linhas de crédito vinculadas às empresas da família. Mas nenhuma dessas perdas devolveu os anos que eu passei lutando sozinha. Nada pagou as noites em que eu estudava enquanto Maia dormia ao meu lado, cercada pelos meus livros de direito. Nada trouxe de volta os avós que minha filha nunca teve nas apresentações da escola, nos aniversários ou nos momentos em que ela precisou de apoio. A vingança não consertou o passado. Ela apenas impediu que minha família continuasse lucrando com a versão falsa da história que eles mesmos criaram. 6 meses depois da gala, recebi uma carta escrita à mão pela minha mãe. Ela pediu desculpas pelo tapa, pela consulta na clínica e pelos anos em que escolheu o silêncio. Mas, no meio do pedido de desculpas, havia outra tentativa de se proteger. Ela pediu que eu escrevesse uma declaração dizendo que tudo aconteceu porque meu pai a influenciava. Até no momento em que dizia se arrepender, ela ainda procurava uma saída. Devolvi a carta através do advogado dela, sem escrever uma resposta pessoal. Meu pai nunca pediu desculpas. Ele apenas enviou uma mensagem dizendo que Maia deveria visitá-lo antes que fosse tarde demais. Perguntei à minha filha, que agora tinha 11 anos, se ela queria conversar com ele. Ela leu a mensagem e fez apenas uma pergunta. Ele alguma vez perguntou como eu estava antes de precisar de alguma coisa de mim? Quando respondi que não, ela decidiu não ir. Eu respeitei a escolha dela, porque meus pais nunca respeitaram as minhas. Com o tempo, Jéssica aceitou um acordo judicial que exigia cooperação com as autoridades, pagamento de restituições e depoimentos sobre as finanças da fundação. Ela pediu uma reunião particular comigo. Aceitei uma única vez, no meu escritório, com nossos advogados presentes. Quando ela chegou, não havia mais os diamantes, os vestidos impecáveis ou o sorriso confiante que ela usava naquela noite da gala. Ela parecia apenas uma pessoa cansada. Jéssica disse que passou a vida inteira competindo comigo porque nossos pais haviam feito ela acreditar que apenas uma filha poderia ser valorizada de cada vez. Quando engravidei, Jéssica viu aquilo como uma oportunidade de se tornar a filha favorita para sempre. Mas, com o passar do tempo, ela percebeu que ser a escolhida também significava ser usada pelos nossos pais. O problema é que, quando entendeu isso, ela já tinha construído toda a sua identidade em torno da ideia de vencer, de ser a filha perfeita e de provar que merecia o lugar que conquistou. Quando você voltou, eu achei que eu desapareceria, ela confessou. Eu acreditei que ela sentia arrependimento. Mas também sabia que arrependimento não significa que eu era obrigada a esquecer tudo imediatamente ou permitir que ela voltasse para minha vida como se nada tivesse acontecido. Você não precisava me amar, eu disse. Você só precisava ter escolhido não destruir meu nome. Ela perguntou se algum dia nós conseguiríamos ser irmãs novamente. Eu respondi que não sabia. Porque perdoar, quando acontece, não significa automaticamente devolver o mesmo acesso de antes. Algumas pessoas pedem desculpas porque finalmente entendem a dor que causaram. Outras pedem desculpas apenas porque as consequências finalmente chegaram até elas. O tempo mostra a diferença. Minha vida profissional também mudou depois daquela história. Ajudei a criar uma clínica jurídica voltada para denunciantes e pessoas prejudicadas por fraudes de identidade financeira. Evelyn passou a atuar como consultora no novo fundo de moradia que substituiu a antiga estrutura da fundação. O dinheiro recuperado através dos processos civis ajudou a concluir 2 abrigos que minha mãe havia usado durante anos como símbolos de uma falsa generosidade. Na inauguração do primeiro prédio, não havia convidados de gala aplaudindo o sobrenome Carter. Porque aquele lugar não carregava o nome da minha família. As próprias mulheres que seriam acolhidas ali escolheram um nome, Harbor House. Maia ajudou a pintar uma faixa azul na parede da sala de leitura infantil. Ver minha filha sorrindo, com tinta nas mãos, me deu algo que aquela gala nunca poderia oferecer.
A prova de que um legado não precisa ser herdado. Ele pode ser construído novamente, dessa vez com verdade. Muitas pessoas me perguntam se expor meus pais em público me fez sentir vitoriosa. A resposta é que eu não me senti poderosa quando minha mãe me bateu. Não me senti poderosa quando meu pai tentou me mandar sair pela cozinha. E também não senti prazer quando os segredos deles apareceram naquela tela. O que eu senti foi clareza. Pela primeira vez, entendi que a rejeição deles nunca definiu meu valor. Ela apenas revelou o quanto a verdade era perigosa para eles. Eu não destruí minha família ao revelar as provas. A família perfeita que eles mostravam ao mundo nunca existiu de verdade. O que existia era um acordo construído sobre medo, silêncio, favoritismo e dinheiro desviado. Quando parei de proteger aquela ilusão, ela caiu sozinha. Meus pais tentaram me tirar daquela gala porque acreditavam que ainda controlavam quem tinha permissão para entrar. Eles não perceberam que, anos antes, eu já tinha parado de pedir para ser aceita. Eu voltei porque meu próprio nome estava escondido dentro da fraude que eles criaram. E fui embora com ele recuperado. Agora eu pergunto a você. Se a sua própria família destruísse sua reputação e tasse seu filho e só pedisse perdão depois de perder tudo, você abriria a porta novamente? Ou finalmente escolheria fechá-la do seu lado? Agradecemos por acompanhar esta história até o final. Todos os personagens e acontecimentos apresentados são fictícios e foram criados exclusivamente para fins de narrativa, entretenimento e reflexão. Esperamos que esta história lembre que a cura nem sempre acontece de forma rápida, perfeita ou em silêncio, mas ela continua sendo importante. Cada vez que você escolhe não voltar para aquilo que te machucou, você está escolhendo a si mesmo novamente.